Viva! Mais uma conversa no Indireito, um podcast temático dedicado ao direito. Desta vez a minha convidada é Margareta Nanga Covie. Durante a nossa conversa abordamos vários tópicos, mas primeiro permitam-me fazer aqui uma apresentação da nossa convidada. Margarete é, de nome completo, Emiliana Margarete Moraes Nanga Covie, é investigadora, docente universitária e advogada. É mestre com especialização em Direitos Humanos, cuja dissertação teve como ponto central políticas públicas. O seu envolvimento com a temática do gênero remonta ao período em que foi jornalista, quando integrou, enquanto membro, o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, isto em 2010. O trabalho acadêmico começou a fazer em 2015, momento em que integrou centros de investigação na Universidade Católica de Angola. A partir dessa altura, estabeleceu um engajamento mais ativo em projetos de investigação com foco em gênero, pobreza e atividades produtivas. Alguns destes que resultaram em publicações conjuntas estão acessíveis também em inglês no site do CMI. Atualmente está afiliada ao Centro de Investigação do Direito da Universidade Católica de Angola e colabora em projetos de investigação do Christian Machels Institute. Foi advogada de 2021 e tem estado também a colaborar como consultora no Centro de Direitos Humanos da American Bar Association. Tem imensas publicações enquanto pesquisadora com a ASOG, que é a Associação de Observatório de Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero. Foi coordenadora, melhor dizendo, do projeto Acesso à Informação, isto pela UCAN, e também foi consultora para análise do Inquérito Nacional sobre Despesas e Receitas de Emprego em Angola pelo Instituto Nacional de Estatística. Durante nossa conversa falamos sobre o conceito de liberdade de expressão, a começar pelo conceito de liberdade abrangente, a sua constitucionalização, os limites existentes, a inexistência de meios suficientes para o exercício da liberdade de expressão. Também abordamos o direito à honra e a sua criminalização, a utilização do poder judicial pelos detentores de cargos públicos e políticos, a construção do espaço de liberdade de expressão e muito mais. Eu sou Cedric de Carvalho e eu desejo-vos uma boa escuta. Viva! Este é mais um episódio do Indireito, o podcast dedicado ao direito. Sou Cedric de Carvalho e o tema da eleição para a conversa de hoje é a liberdade de expressão versus o direito à honra. A minha convidada é advogada e professora universitária, Margarete Nanga Covie, a quem agradeço imenso por aceitar o meu convite. Muito bem-vinda. Olá, Cedric. Olá, audiência deste programa em direto. A quem nos acompanha e muito obrigada por escolher-me nesta edição. A honra é toda minha. Vamos aqui falar muito do direito ao... Eu penso, aqui tenho aqui umas notas que fui tirando enquanto preparava esta nossa conversa e o tema introdutório começou da seguinte forma. Eu penso que é claro, a nível, digamos, dos operadores do direito, que há uma linha muito tênue a separar a colisão que ocorre muitas vezes entre a liberdade de expressão e o direito à honra. A própria Constituição dispõe no artigo 40 que todos têm o direito de se exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, as opiniões, quer seja por palavra, imagem ou até qualquer outro meio, bem ainda como o direito e a liberdade de se informar, de informar e de ser informado sem impedimentos nem discriminação. E a minha primeira pergunta é esta, né? Esta constitucionalização da liberdade de expressão é uma garantia jurídica suficiente para a questão da liberdade de expressão? Olha, Cedric, eu acho que sim, como constitucionalista eu diria que sim.
Entretanto, talvez não fosse essa a melhor forma de iniciar de iniciar a minha resposta. Talvez eu devesse antes explicar um pouco o que é que nós entendemos por liberdade e depois o que é que nós entendemos por liberdade de expressão e depois o que é que no contexto de Angola pode ser, digamos assim, compreendido como sendo liberdade de expressão e aqui a partir da nossa experiência prática, não apenas da nossa experiência constitucional do que nos diz o texto, né? Exatamente. Então, liberdade é a capacidade de podermos agir sem sermos constrangidos ou constrangidas, praticando ações, tomando decisões de acordo à nossa consciência, não é? Sem que ninguém ou sem que alguém nos venha impor limites ou proibições. Entretanto, a própria liberdade, nessa perspectiva mais filosófica, mais ideológica, né? Ela também tem várias perspectivas de compreensão. Se nós formos ler vários filósofos europeus, principalmente mesmo africanos, todos eles vão concordar que a liberdade só é liberdade se ela é exercida dentro de um quadro de responsabilidade também, né? Dentro de um quadro moral, dentro de um quadro ético. Então, a liberdade, ela tem um fim, é a satisfação de alguns interesses, das capacidades de quem exerce essa liberdade, mas ela também deve ser exercida no conjunto de outros interesses que não são apenas do seu titular. Então, uma pessoa que está em sociedade, ao exercer a sua liberdade, tem que entender que tem responsabilidades para com os outros, tem responsabilidades para com a sociedade, mais do que responsabilidades, tem também valores e princípios a observar na sua ação, não é? Seja uma ação meramente linguística ou uma ação humana. Então, né, que este fazer por meio da liberdade tem consequências. Aliás, o consequencialismo é uma parte muito importante da ética, né, que todas as nossas ações têm consequências. E dali advém o princípio da responsabilidade, que é de nós respondermos por aquilo que fazemos. Então, se nós entendermos que a liberdade, de facto, é esse instrumento inato, é esse instrumento moral, é esse instrumento pessoal que está à nossa disposição para podermos exprimir, para podermos fazer, para podermos sentir, para nos podermos expressar, né? Nós vamos também compreender que ela precisa de ser valorada. Ou seja, a liberdade, ela precisa de ser compreendida como uma liberdade positiva, na minha opinião, e para ser entendida como uma liberdade positiva, nós vamos ter que definir a liberdade como sendo esse exercício sem constrangimentos, sim, mas que é, digamos assim, feito num quadro de respeito a valores bons, né? E também num quadro em que nós somos capazes de responder por aquilo que fazemos no exercício da nossa liberdade. Só assim é que ela é uma liberdade positiva. De outra forma, caímos na anarquia, caímos na confusão. Então, se entendemos que a liberdade ela é exercida num quadro valorativo e entre esses valores está a responsabilidade, nós vamos entender que a liberdade ela tem limites, que ela não é ilimitada, certo? Que ela não pode ser exercida de qualquer forma, não é? E aí nasce em nós aquilo que Kant chamava de imperativo categórico, não é? Haja de tal forma que o teu comportamento sirva de exemplo aos outros, ou seja, nós num primeiro momento não vamos precisar que exista uma norma externa, vamos criar essa norma na nossa própria consciência, que é de pautar a nossa ação dentro dos parâmetros que nós achamos adequados. Nós mesmos vamos criar as normas, não é? Estão os limites que achamos aceitáveis, no sentido de dizer, eu vou fazer isto, eu acho aceitável porque eu não gostaria de fazer aquilo, não gostaria que me fizessem aquilo e, portanto, eu não faço aquilo. Eu só faço isto, né? Então, este é o quadro. Agora, nós, quando
definimos assim liberdade, nós estamos a falar numa perspectiva pessoal, mas é preciso também dizer que a liberdade de expressão tem outra dimensão que eu acho fundamental, que é uma dimensão pública, uma dimensão coletiva, né? Que é então a liberdade de expressão como um instrumento fundamental para a construção do Estado democrático e de direito. E aqui eu falo da liberdade de expressão como um instrumento à disposição dos cidadãos para exprimirem ideias dentro do espaço público coletivo, na consciência e na motivação de que esta partilha de ideias, de que estas reflexões no espaço público, elas são úteis porque melhoram a interação social e porque possibilitam extrair porque esta interação possibilita a quem interesse, não é, extrair soluções que podem ser mais úteis para o coletivo, digamos assim, e que de outra forma não seria possível a estas pessoas interessadas obter, digamos assim, o resultado dessas reflexões, né? E aqui vemos que os meios de comunicação jogam um papel muito importante, sejam os meios de comunicação convencionais, sejam os meios de comunicação não convencionais, como os Facebooks, não é? As mídias sociais, como nós chamamos hoje, mas também a rádio, a televisão, os jornais, e como a liberdade de expressão é um instrumento muito importante, até de trabalho para os próprios jornalistas, mas também para os entrevistados, para as pessoas que cedem a informação, que constroem o conteúdo nesses meios de comunicação. Nesse sentido, eu vejo que nós temos, antes de trazer o reverso da honra, nós temos que, portanto, começar a falar das limitações no quadro de responsabilidade de exercício do direito à liberdade de expressão. Eu acho que nós temos ainda que falar da natureza garantística da liberdade de expressão e por que é importante proteger a liberdade de expressão e não partirmos imediatamente por uma perspectiva de limitação, não é? Primeiro, porque a liberdade de expressão não é prejudicial. Nós não devemos entender a liberdade de expressão como uma liberdade negativa, como uma liberdade prejudicial. Eu acho que o que tem levado algumas pessoas forçadamente a tentarem convencer-nos que a liberdade de expressão ela precisa de ser controlada ou precisa de ser cerceada, é exatamente a incapacidade e a inabilidade que se gerou do ponto de vista social de, digamos assim, sermos capazes de estabelecermos diálogos a partir de pontos de vista controversos, ser possível fazer concertação social a partir de perspectivas diversas, não é? Então, quando se vive num contexto, e aí depois vamos falar então do contexto da Angola, quando se vive num contexto em que é difícil dialogar ou colocar em diálogo perspectivas diferentes na conversa, em que é difícil concertar posições divergentes, de facto, gera-se essa sensação e para quem é muito conveniente, não é? Portanto, traz este argumento de que é necessário controlar, de que é importante limitar, de que é importante restringir, de que é importante não deixar falar certos assuntos e não permitir que certos assuntos sejam abordados por certas pessoas em certos lugares e de certa forma. Então, eu acho que isso não tem que ver com a liberdade de expressão, mas tem que ver com, digamos assim, a incapacidade e a inabilidade de sabermos construir a pluralidade, que é uma parte fundamental da expressão, da liberdade de expressão, não é? Porque quando as pessoas se exprimem, há essa pluralidade de ideias que é muito natural no espaço da expressão individual e coletiva, mesmo do ponto de vista individual, nós não temos sempre as mesmas ideias, e, portanto, é muito natural que, em algum momento, nós possamos assumir outras perspectivas ou até divergir de perspectivas anteriores, não é? Isso, mas acho que o Cedric ia colocar mais outra questão. Eu estive a notar aqui e falou muito bem, e fez muito bem, inclusive, em fazer primeiro essa contextualização mais geral da questão da liberdade, e depois, do modo geral, mais restritiva, digamos assim, a liberdade de expressão. E falou algo muito interessante, que é até que o facto de até existir digamos, mecanismo, meios de divulgação, onde se possa exprimir livremente,
é também um condicionante e até um perigo para que haja digamos, um excesso na hora, porque por desconhecimento de como exprimir-se livremente, né? Uhum. Pareceu interessante. Sim, Cedric, eu acho que, de facto, eu sempre digo às pessoas que as perguntas elas são uma forma muito construtiva de contribuir no diálogo, né? E a sua pergunta ela traz implícita a seguinte questão, que é como é que se constrói a liberdade de expressão? Porque Exatamente. nós, Esse ponto. e eu acho que nós não nos fazemos essa pergunta porque partimos imediatamente do princípio de que se falamos, se temos essa habilidade natural, se é uma necessidade, então nós podemos Já, exercitar livremente e nós temos as condições para o fazer. Mas quem veio do contexto da Angola sabe que isso não é absolutamente verdade, certo? Não é? Isso não é sim, absolutamente verdade. Que exprimir certas ideias no nosso contexto pode ser muito perigoso. Aliás, temos o caso dos 15 mais 2, em que o Cedrico foi parte desse processo, em que as pessoas estavam reunidas para ler um livro e discutir ideias políticas à volta das conclusões que haviam tirado daquele livro. E foram presas por causa disso, né? Então, nem sempre ter a habilidade de se exprimir garante efetivamente a capacidade para exercer aquele direito. Mas mais do que isso, a liberdade de expressão, na minha perspectiva, ela constrói-se não apenas do ponto de vista pessoal, individual e inato, mas ela constrói-se também do ponto de vista político, social e coletivo, né? E a liberdade de expressão é parte fundamental, por exemplo, do direito de participação. E é muito importante trazermos aqui essa conversa, porque há algum tempo a Andeca organizou uma conferência sobre autarquias, onde eu fui convidada para falar sobre direito de participação. Eu nunca tinha, até aquela altura, me dedicado a estudar do ponto de vista teórico mais profundo o direito de participação, não é? Como um direito fundamental, mas também o seu conteúdo, digamos assim, humano e sociológico. E é muito interessante como a semelhança do direito de participação, também a liberdade de expressão, eu acho que segue a mesma trilha, ou seja, apesar de nos parecer resultar de uma necessidade humana e natural e resultar dessa interação natural entre as pessoas, dessa interação entre as pessoas e as instituições, a liberdade de expressão em muitos contextos, e principalmente no nosso contexto, ela tem também de ser, digamos assim, promovida, encorajada por instrumentos políticos, até por via de políticas públicas. Vamos exatamente. falar, por exemplo, sim, vamos falar, por exemplo, das nossas comunidades rurais. E não é só por estarem distantes, é mesmo porque muitas vezes lá não se fala o português. E os meios de comunicação que existem em Angola, eles falam maioritariamente português. Eu acho que 95% fala português, tirando a Rádio Nacional, que tem um canal em língua nacional, em línguas nacionais, né, que parece também ter um raio de ação específico. A televisão tem alguns espaços, penso que no Bom Dia Angola e alguns horários também, onde se passa o serviço em línguas nacionais. Mas tirando isto, onde é que essas pessoas ouvem informação? Onde é que essas pessoas exprimem? E se vermos o modelo desses programas, eu não conheço bem a Rádio Angola Eto, mas a maior parte dos programas que vejo, por exemplo, na televisão, é mais para passar a informação, não é de interação com o ouvinte, onde as pessoas possam ligar, onde as pessoas possam exprimir as suas ideias. E Sim. quando a participação é muito na perspectiva de comercial e de Pois, e exposição aí, de e serviços, de aí, produtos. ainda tem o conteúdo sobre o que é que as pessoas falam, sobre o que é que as pessoas são convidadas a falar, né? Então, Exatamente. quando nós falamos de construção da liberdade de expressão, que é fundamental, e no nosso caso tem todo um sentido simbólico, histórico, político importante, porque a nossa liberdade de expressão é suprimida já com a colonização, né? A forma como falávamos, como nos vestíamos, como nos apresentávamos, tudo isso foi suprimido por aquele movimento assimilacionista, aquele movimento do indígena, do gentio, não é? Do matumbo, quer dizer, este é o preto que não sabe, este que não se veste como europeu. Tudo isso já começa a nos ser negado nesta fase, né? E que continua com a guerra, e que continua com o regime político instalado pelo MPLA. Então, nós temos, de facto, um histórico de negação, um histórico de supressão, não é? Portanto, nessa história de supressão e de negação, o instrumento mais utilizado para negar e suprimir direitos das pessoas foi a violência, né? Foi. Então, suprimir É a forma direitos, mais
sim. uma forma muito mais difícil. Deixa Bom, sequelas, as pessoas ficam, e mesmo que depois não haja uma continuidade na repressão, ela está, a repressão psicológica, permanece, ela é mais duradoura, né? a violência simbólica está na sociedade. E algumas pessoas Exatamente. às vezes dizem, não, mas aqui a polícia não dá corrida, não, mas aqui a polícia não vem, mas por que as pessoas não falam? Porque o medo está ali, ele é até ensinado, né, na família, ei, não fala sobre Não isso, fala isso é política, né? perigoso, ei, não faças isso, ei, não te metas com o Cedric tá assim. E o medo vai sendo infundido, vai sendo assimilado, vai sendo transmitido. E isso inibe a nossa capacidade de nos expressarmos socialmente, isso inibe a nossa capacidade de nos envolvermos socialmente naqueles assuntos que são, digamos assim, taxados como sendo perigosos, como sendo difíceis, como sendo de evitar, não é? Aqueles temas. E geralmente são temas ligados à política, são temas ligados à gestão do Estado, são perguntas que nós queremos fazer sobre dinheiros públicos, sobre distribuição de privilégios, sobre a gestão do poder e a distribuição do poder que nós delegamos aos representantes políticos do Estado. E, portanto, são essas perguntas que se tornam incômodas e as pessoas deixam de falar sobre esses assuntos. E às vezes as pessoas perguntam, mas aquela pessoa mesmo estudou intelectual, por que que ela, Exatamente. até ela nem consegue falar sobre isso? Sim, ela é também humana, ela também tem medo. Tem medo de Sim. ser presa pela polícia, tem medo de ser morta pelos serviços de segurança, ou tem medo de perder o prado, o V8, o salário, a posição. Ela também Sim. tem medo, pois. E eu, na altura, falava da conferência que a Handeca organizou. Eu, na altura, encontrei a Handeca, eu digo Handeca, mas é Handeca, não é? Eu encontrei, eu encontrei um livro muito interessante chamado o que é participação num comunicólogo, acho que é uruguaio ou paraguaio, ele chama-se Bardanav. E este comunicólogo, por exemplo, ele ao falar de participação, ele fala de várias situações muito interessantes, mas fala também, ele ilustra esta situação que é, né? Em muitos contextos do mundo, por exemplo, na Alemanha nazista, por exemplo, na Rússia, por exemplo, durante a ditadura brasileira, não é? Intelectuais, não é? Autoridades morais da sociedade nestes contextos, muitas vezes também se calaram diante de injustiças. Ele pergunta por que isso ocorreu? Por que essas pessoas se negaram o direito de participar? De falar contra essas coisas, de se manifestar contra essas coisas, né? E de formar um movimento cívico para enfrentar essas injustiças, porque elas tinham medo. E a pergunta que ele faz é: as pessoas vão preferir o medo? E eu aqui, ele diz direito à participação, mas eu aqui colocaria o mote da nossa conversa. As pessoas vão preferir o medo à liberdade de expressão? Angola é um bom exemplo para discutir essa questão. Sim, muitas vezes as pessoas preferem ceder ao medo do que exercer a liberdade de expressão. E eu acho que o Cedric, ao trazer este tema, é importante, de facto, nós aprofundarmos isso. Porque exprimir-se num contexto social é mais do que poder falar. É, digamos assim, ter o direito de falar aquilo que é importante, de falar aquilo que me interessa, de falar aquilo que eu quero falar e que diz respeito, por exemplo, até aos temas que são sensíveis, são críticos, aos temas que são tabu na sociedade, desde que eu não fira aqueles limites éticos de que estávamos a falar no princípio, que vamos retomar, penso, ao longo da nossa conversa. Eu não me sentir constrangido a abordar estes temas. Então, nessa perspectiva, Cedric, eu acho que nós poderíamos seguramente afirmar que não há nenhuma sociedade no mundo em que a liberdade de expressão tenha sido construída e as pessoas a exerçam sem sentirem qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de limitação externa. No nosso contexto, os fatores são mais políticos, históricos, estão ligados à violência e aos instrumentos de repressão que o próprio Estado utiliza, mas há outros contextos em que essa limitação é de cariz cultural ou é de cariz religioso, por exemplo, ou econômico também. Eu vejo, por exemplo, uma sociedade profundamente cristã, países como Espanha ou Itália ou outros, talvez alguns temas que colidam diretamente com princípios, com valores cristãos, não sejam
tão abertamente, as pessoas não se sintam tão confortáveis de falar abertamente porque são constrangidos por essas forças dominantes da sociedade, né? Mas também podemos falar das sociedades asiáticas que têm um pouco essa coisa da cultura, né? Vamos para o Japão, vamos para as Coreias, vamos para a China, né? Há valores culturais que também inibem. Então, eu acho que nós temos aí vários tipos de constrangimentos, de vários tipos, mas a liberdade de expressão, de facto, é um direito que precisa de ser construído, e às vezes até por meio de políticas públicas. Mas só para terminar esse raciocínio, então eu dizia que não basta podermos falar e não basta termos a habilidade de falar e o conhecimento para falar, é importante, de facto, existir em outras condições, né? Veja-se o exemplo das populações nas zonas rurais, que é aí onde eu comecei a minha ideia, né? Muitas vezes essas pessoas precisam que se coloque lá uma rádio, mas não é só colocar lá a rádio, não é só colocar lá o sinal da rádio, é importante que a rádio vá lá com uma política de localização. O que é que essas pessoas gostam de ouvir? Que tipo de músicas é que ouvem? Qual é a língua que elas falam? Se eu sou uma rádio que vai para uma comuna que só fala umbundo, vale a pena eu ser uma rádio que fala português naquele contexto? Vale a pena eu ter 80% da minha programação em português, por exemplo? É uma comunidade, digamos assim, de agricultores e de pastores. Vale a pena eu estar lá a falar de Facebook, de Twitter, vale a pena eu estar lá a falar de Constituição. Influenciadoras. Sim, pois. O que é que eu... Entra o boi, não entra o pasto, não entra a terra. Não entra a terra, não entra políticas de apoio, mas também numa linguagem acessível. Qual é o nível de escolaridade? Como é que eles falam? Como é que eles representam, por exemplo, política? Qual é o símbolo, né? Quais são os símbolos? Porque as pessoas têm muitas representações na cabeça, mesmo quando as pessoas não falam por palavras, elas falam de outras formas, né? Então, pois, essa expressão simbólica, a liberdade de expressão simbólica, né? E a reação, como as pessoas reagem aos símbolos. Se eu apareço com uma camisola amarela, o que é que significa para essas pessoas, por exemplo? Isso tudo é comunicação, né? Então, eu acho que é assim, e a sua pergunta é muito, muito pertinente, e acho que poucos de nós, muitas vezes, se dedicam a pensar nisso, porque geralmente falamos mais da prática, do exercício do direito, mas não falamos da construção e de como, historicamente, muitas vezes, esse direito é cerceado, é negado, é até, digamos assim, sonegado também, não é? Porque no nosso contexto, eu vejo que, por exemplo, discussões sobre raça no contexto da Angola, em sociedades também com muita mistura étnica, discussões sobre etnia, sobre cultura, há temas que nós às vezes não queremos tocar porque achamos que são sensíveis, né? Mas mais discussões políticas, né? O Estado, discutir o Estado no nosso contexto é uma coisa muito assustadora. Nós temos sempre muito medo, temos sempre muito cuidado, escolhemos muito bem as palavras, como os gestos, tudo isso, né? Mas o Cedric veja que, na maior parte das vezes, não está uma arma apontada à nossa cabeça, mas nós estamos a reagir a esse instrumento, essa violência simbólica que existe. Nós sabemos que existe, a arma não está aqui fisicamente, mas ela está lá, do ponto de vista simbólico, né? Então nós somos sempre perseguidos por essa ideia de que é bom termos cuidado, porque se ultrapassarmos nas palavras, passa a expressão, pode ser perigoso, pode ser perigoso, pode ser perigoso. Então, sim, eu estou a achar muito interessante ir aprofundando os direitos fundamentais e agora falamos da liberdade de expressão. E veja-se, por exemplo, nós falamos muito nessa perspectiva cívica, política, espaço público, mas veja, por exemplo, os artistas em Angola, né? Veja, por exemplo, como os artistas eles foram suprimidos durante o período colonial e veja-se também hoje como alguns artistas são reprimidos na sua habilidade, na sua capacidade de poder exprimir a realidade e cantar ou projetar numa tela, né? Eu penso que houve tempos que o Paulo Flores ou o Bonga, eles eram assim cerceados das rádios públicas, principalmente por causa do conteúdo de algumas músicas que eles cantaram. E continuam pela mesma razão, fazer uma seleção de conteúdos, né? Uma seletividade de conteúdos. Então, veja-se, e isso nós estamos a construir ou estamos a destruir? A liberdade e a capacidade das pessoas se exprimirem, né? Veja que alguns livros sobre o 27 de maio antes não eram
permitidos serem vendidos cá. Nem sequer entravam, as pessoas lançavam em Portugal, nós tínhamos que pedir às pessoas que fossem para Lisboa para comprar esses livros e trazer também com muito cuidado, né? Então, Exatamente, muito cuidado. Então, quer dizer, não são só os ativistas cívicos, não são só os jornalistas que estão no cerne dessa preocupação, mas são todas as pessoas, porque, de facto, a liberdade de expressão é uma habilidade que assiste a todo e qualquer ser humano. Todos nós temos essa necessidade e a qualquer momento podemos ser vítimas dessas algemas que existem um pouco pelas nossas sociedades. Yeah. Exatamente. E a forma todo este medo, porque, em suma, é o medo que nos cerceia a todos de exprimir-se livremente. Porque isto, e como também bem referiu, porque todos nós temos condicionantes para exprimir-se livremente. Claro que, enquanto jornalista, fazemos o nosso trabalho, a Margareta também é jornalista, eu também, mas mesmo fazendo o nosso trabalho, temos de medo. Fizemos digamos, com redobrado cuidado, mas esse redobrado cuidado é por ter medo, porque senão não seria necessário redobrar os cuidados, porque não havia nenhuma limitação. Entretanto, o que temos estado a assistir, e é parte da nossa conversa aqui, que é a questão de fazer recurso ao direito à honra, a uma violação do direito à honra, exatamente para suprimir, para cercear o exercício da liberdade de expressão. Mas aqui falou de coisas muito importantes, que é, por exemplo, a questão da construção e vários instrumentos para construir o exercício da liberdade de expressão. Não existindo esse instrumento, existindo um bloqueio, inclusive, no acesso aos órgãos, nesse caso, aos órgãos de comunicação estatais e até muitos privados, claramente há uma grande probabilidade de muitas pessoas, por não saberem exercer a liberdade de expressão, ou seja, porque não houve já uma construção, não houve já uma prática salutar, saudável, do exercício positivo da liberdade de expressão, o que ocorre é que muitas vezes confunde-se, e é natural que quando se toma a palavra, mais facilmente se parte para ofensas à honra, do que propriamente fazer a tal chamada crítica. Ou então, digamos aqui, usando as tuas palavras, o exercício da liberdade de expressão positiva. E isto, estamos aqui a ver os dois lados, que é, por um lado, não houve espaço, não houve instrumentos para a promoção da liberdade de expressão, e o cidadão, a cidadã, quando tem uma oportunidade de exprimir-se, pelos meios que consegue, que naturalmente, ultimamente tem sido muito em redes sociais, exprime-se não tendo em consideração esse elemento, por exemplo, do direito à honra. Usa-se da repressão, e esta repressão é que gera todo este cenário, todo este condicionante, que é a instalação do medo na sociedade. Não será essa precisamente a estratégia, ou seja, os processos que visam reivindicar uma suposta ou um suposto direito à honra não serão, na verdade, uma artimanha, uma estratégia para cercear de um modo coletivo a liberdade de expressão na sociedade? Cedric, eu vou responder a sua pergunta de duas formas. Primeiro, se o medo, eu acho que aqui há as duas questões, né? Eu não diria o medo, mas se a repressão constante e permanente da liberdade de expressão pode levar-nos, eu nem quero chamar violações, mas pode na verdade, estar a gerar um efeito reverso, que é conduzir as pessoas a um estado de exaustão tão grande, que quando elas têm um espaço para falar, nada mais fazem senão, ao invés de dialogar, descarregar. Eu acho que essa é a expressão certa, né? Eu, pessoalmente, eu acredito muito na bondade de todo ser humano. Eu, pessoalmente, não acredito que as pessoas acordem com a intenção de eu vou no Facebook e vou ofender a Margarete. Por mais cruel que eu tenha sido, por mais crueldade que eu tenha feito na vida das pessoas, eu não acredito nisto. Mas eu concordo com essa perspectiva, se for esta a sua, de que, quer dizer,
há tanta supressão, as pessoas estão sufocadas, as pessoas estão tanto tempo no silêncio, estão tanto tempo caladas, são tantas forças a dizerem para não falar, que de facto elas têm muito para dizer, né? E que quando elas vão para dizer, eu tenho a certeza que elas planificam, eu vou fazer um discurso sereno, eu vou tentar dar a minha contribuição de forma positiva, como eu gosto de dizer, mas nós somos humanos. E se estamos sufocados, se estamos, né, por aqui com qualquer coisa, certamente que as coisas, quando saírem de algum orifício, sairão à bruta. Isso é um processo natural de tudo que está afunilado em algum lugar. Se nós colocarmos água num saco e de repente abrirmos aquele saco, a água não vai sair devagarzinho. Ela vai aspergir por tudo quanto seja canto. Porque o saco está muito cheio, não é? Essa analogia para dizer que eu acho que é semelhante com o que acontece conosco. Nós somos tão reprimidos de diversas formas. Não há nenhum canal onde possamos, de facto, escoar essas ideias. E muitas vezes, sim, as pessoas estão enfurecidas. E as pessoas têm o direito de ficar enfurecidas. Sim, as pessoas estão com raiva. As pessoas têm o direito de ficar com raiva. Porque se tu acordas e tu vives numa situação, né, estás 30 anos no mesmo bairro, o que não é pecado nenhum, e durante 30 anos não tens água, não tens luz, quer dizer, nós não podemos pedir serenidade a esse cidadão, nós não podemos pedir calma. Ele tem que ficar zangado e nós temos que deixar que ele se zangue, até terapêutico. É melhor, ao menos, que ele se zangue por palavras do que ele depois vai fazer algo que seja muito mais trágico, né? Então, quer dizer, isso é compreensível, e aí nós temos que entender várias dimensões da pessoa humana. Mas então, eu acho que é nesse contexto que temos que entender que as pessoas às vezes vão para os Facebooks, ou vão para os Twitters, ou vão para os YouTube, ou vão para estes canais alternativos e se expressam como se expressam. Este é um aspecto. Ponto. O outro aspecto é que, expressando-se as pessoas como se expressam, não é? Manifestando esse cansaço, essa fadiga, dessa incompetência política permanente, digamos assim, não é? Eu também recordo o ponto de partida da minha conversa. Nós somos sempre responsáveis por aquilo que fazemos. Não existe liberdade sem responsabilidade. Certo. Não existe liberdade sem responsabilidade. E muitas vezes, se configurar que de facto houve violação, houve um ataque à honra de alguém, a honra é protegida pela Constituição, a honra de todos nós, a minha, a sua, pela Constituição e pelo Código Penal, como lei infraconstitucional complementar, certo? E também pelas leis civis. Não é? Porque pode não dar um processo criminal, poderia dar um processo civil de indemnização, por exemplo. Então, a honra ela é sempre protegida, porque, inclusive, é uma parte fundamental da nossa dignidade, da dignidade humana, de qualquer ser humano, né? Sim. Agora, o que eu sim. acho, Cédric, eu entendi essa pergunta, o que eu acho, e eu quero concordar, é que sim, no contexto de Angola, essa proteção criminal da honra, principalmente de figuras ligadas ao Estado, e aqui é importante voltarmos um pouco, acho que há uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos estava a discutir, num caso que eu já não me lembro, liberdade de expressão num contexto eleitoral, eu agora não me lembro se era de um cidadão contra oponentes políticos, ou se era entre oponentes políticos. Mas a conclusão é que é interessante. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos concluiu que, quando se trata de liberdade de expressão contra, digamos assim, detentores do poder político, aqui é importante não assimilar, ou seja, não compreender determinadas colocações como sendo uma ofensa à honra. Se eu digo assim, o presidente é mau, eu não estou a violar, não estou a agredir a honra da pessoa João Lourenço. Eu estou a qualificar a forma como dirige. E, nesse sentido, é uma crítica pública e deve ser admissível, não é, como uma crítica, e não ser criminalizada.
Então, houve uma tendência também na Europa, não é só uma tendência aqui nos países africanos, houve uma tendência em algum período, penso que nos anos 80, por alguma razão, eu não sei em que contexto é que aquela decisão... E Portugal tem um péssimo histórico nessa matéria. Portugal tem um péssimo histórico, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem estado a condenar Portugal por condenar cidadãos a excesso de liberdade de expressão. Passa aqui a palavra. Pois, então o Tribunal Europeu tem essa jurisprudência muito inclinada, olha, no contexto, principalmente em contexto eleitoral, em contexto de agentes do Estado, a crítica ao posicionamento do cidadão, ele não deve ser entendido no limite extremo de violação à honra. Se entender que aquela crítica, que aquela colocação, ela foi dirigida à qualidade pública daquela pessoa e não à sua qualidade pessoal, não à sua dimensão pessoal. É claro que isso lhe afeta a honra, eu admito, isso fere o nosso ego. Se o Cedric disser a Margareta é uma péssima jornalista, naquele trabalho fez um mau trabalho, isso também me afeta o ego, afeta o meu orgulho, afeta a minha vaidade. Mas devemos tentar separar as águas. E o Tribunal Europeu tem estado a adotar essa posição, que é muito fundamental, por quê? Para proteger os cidadãos, para recordar que a liberdade de expressão é um instrumento fundamental que as pessoas têm à sua disposição para participar também, mas também para fiscalizar a ação do Estado e para contribuir na gestão da coisa pública. Mas mais do que isso, a outra finalidade do Tribunal Europeu é evitar que os detentores de poder vejam nisto um caminho para, porque têm o poder e porque têm os instrumentos de reprimir, cada vez mais aperfeiçoarem os instrumentos e as medidas de repressão sobre os cidadãos. E então, ao invés de termos sociedades plurais, termos sociedades menos plurais, reprimidas. É por isso que os tribunais de direitos humanos fazem esse esforço e fazem essa interpretação mais progressista, porque o cidadão não tem a força ao seu lado. Tem a lei apenas. Agora, os detentores de cargos públicos têm a lei e a força da lei, que é a polícia, que é o exército, não é? Que são as prisões, e muitas vezes outros meios coercivos, não é? Como privilégios, política. No nosso contexto sabemos muito bem como é que isso funciona, né? De repente o Cedric é um jovem, já não recebe casa naquele projeto social. O nome já circula, não sabemos como, mas todas as repartições sabem que aquele menino não pode te entregar aquele documento. O documento até pode entrar, mas depois não dá em nada. É emprego, é benefícios sociais, aquele cidadão fica logo banido. Então... Sim, continua. Sim. Então, o que eu ia dizer é que sim, o Tribunal Europeu já tinha essa visão e no nosso contexto nós podemos dizer que o Tribunal Europeu tinha razão, porque o que nós vemos é que quando os nossos tribunais dão razão ao Estado, o Estado cada vez mais aperfeiçoa, digamos assim, a sua técnica de repressão. Vê nisto, de facto, um meio aceitável, inclusive moralmente, porque a justiça ratifica, não é? De suprimir liberdades e de calar vozes críticas e até opositores políticos, porque os membros da oposição também são outros que não sofrem menos, né? Os cidadãos também sofrem, mas os políticos dos partidos, os partidários, eu tenho sempre muita dificuldade, que são opositores ao MPLA, que também são críticos e têm intervenções assim mais críticas, também sofrem com isso. Então, sim, no nosso contexto, os nossos tribunais têm uma fraca cultura de direitos humanos, têm uma fraca cultura de ler e interpretar direitos humanos e, digamos assim, até por causa da politização do medo e desse autoritarismo do Estado, têm um fraco interesse de engajarem-se numa hermenêutica progressista dos direitos humanos e assim contribuírem mais positivamente para a valoração desses direitos, não é? E mais uma vez a construção até do espaço. A construção, Cedric, muito obrigada. Os tribunais são uma peça fundamental na construção deste direito. Os tribunais, as pessoas, os meios de comunicação social, os académicos, os jornalistas, como você, já falei dos meios de comunicação, mas os tribunais, porque eles colocam freio. O executivo sempre vai tentar, a polícia sempre vai tentar, mas deve ser um juiz, um procurador a dizer, olha, alto lá. Aqui o senhor não pode passar esse limite. Aqui essa é uma esfera do cidadão. E, de facto, no nosso contexto, nós não sentimos essa proteção, nós não sentimos essa garantia, nós não temos
esse guarda-chuva sobre nós e, de facto, há um grande desamparo, eu diria. Há um ou outro juiz que é mais progressista, que é também mais corajoso, que depois, no fim, acaba também sofrendo mais, mas ainda não é a perspectiva da maioria do judiciário angolano, não é? Ok, voltando agora àquela questão da se a nossa Constituição ela garante juridicamente a liberdade de expressão, e eu sou a favor de que garante, porque inclusive há o artigo 57 que fala sobre as restrições, como restringir, em que momento é que pode ser restringida as liberdades. E esse artigo é bastante interessante por causa do elemento que acabaste de referir há pouco tempo, que é temos que ter em atenção, no momento de restringir determinadas liberdades, a questão da proporcionalidade. Este princípio da proporcionalidade que é aquela coisa que os nossos tribunais têm imensa dificuldade em poder aplicar. Não fazem, não fazem esse exercício. É aqui onde que também já acabamos por tocar aqui, é que temos esse elemento de um indivíduo, um servidor público, detentor de cargos públicos, um governante, que tem todos os meios, como bem referido, da polícia, dos órgãos de comunicação e vários outros os serviços que está a seu dispor. Tem o poder. O poder em si, o próprio cargo em si é já um elemento, digamos, dissuasor. E quando ele é, digamos, ferido na sua honra, comporta-se tal e qual como se fosse um cidadão. Ou seja, quer fingir que comporta-se como um cidadão, mas não. Usa todos os meios do Estado, o poder, para defender-se. Caberia aos tribunais saberem fazer a necessária destrinça que não estão a fazer o julgamento ou a instrução de um processo de pessoas em igualdade de circunstâncias. É uma relação de poder completamente desigual. Então, não faz sentido que o presidente da República acuse um cidadão do Longonjo, do Condadiabasa, que ter-lhe ofendido a sua honra e quer que esse cidadão seja responsabilizado judicialmente porque ofendeu e tem que pagar a mesma multa e, claro, com todos os agravantes que o próprio Código Penal prevê. Isso é completamente desproporcional. Nós não temos estado a ter atenção a esse elemento. Não será que era necessário, então, mas também já acabaste por referir, que os nossos tribunais começassem a rever essa questão do princípio da proporcionalidade? O próprio artigo 57 da Constituição é que determina isto, né? É proporcionalidade, razoabilidade, acho que há mais um outro critério. Sim, há mais 3 critérios, certo? Sim, eu agora esqueci. Bom, Cedric, olha, a colisão de direitos é mais frequente do que nós pensamos, né? A colisão de direitos é mais frequente do que nós pensamos, e é por isso que a Constituição, aliás, a teoria da Constituição, mesmo que não estivesse na Constituição, quando se estuda e quando se interpreta e aplicam-se normas da Constituição, tem que se ter em conta essa questão da proporcionalidade, quando há colisão, quando há conflito de direitos, né? E no caso da liberdade de expressão, que às vezes pode colidir com o direito à honra, mas não só, então essa conversa é ainda mais necessária e útil. Qualquer pessoa que estuda direito sabe disto. Não é uma questão de falta de conhecimento, penso que também não é... não é uma questão de falta de conhecimento. Eu penso que o que existe mesmo é o engajamento político com a instituição executiva, é essa reação simbólica de que está em causa o chefe, está em causa o Estado, eu juiz também sou o Estado. Ele não se entende que eu sou o Estado, mas eu sou um outro poder do Estado. Ele entende, eu sou o Estado, o ministro é meu colega, o deputado é meu colega, então eu devo proteger os meus colegas. Eu acho que há essa consciência de coleguismo, que é errada, que é violação também de vários outros princípios na Constituição. Sim, nomeadamente da separação de
poderes. da separação de poderes, pois. Mas eu enquanto falavas, lembrei-me de uma conversa muito interessante que eu tive com uns colegas advogados e estávamos a falar sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque a liberdade de expressão, os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos e a Europa, ultimamente, por causa principalmente das redes sociais, há uma discussão muito importante entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Pois Né? sim, tem Liberdade de expressão e discurso de ódio. Eu acho que é a discussão mais recente agora ali nesses contextos, que é também muito atual no nosso, né? Até antes de passarmos pelo direito à honra, podíamos falar do discurso de ódio, mas pronto. E então, nós perguntávamos a um senhor que trabalhou para a segurança interna norte-americana, para o Departamento de Segurança Interna, como é que ele analisava essa questão. E se ele entendia que criminalizar não era a forma mais eficaz de inibir as pessoas de praticarem o ódio pelo discurso. E ele disse assim, não, olha, na cultura liberal americana isso não é admissível. E aqui voltamos à construção. Não é, na minha opinião, isso não foi ele quem disse. A sociedade americana não é perfeita, Cédric, mas não é sobre isso que estamos a falar. Vamos só tocar nesse aspecto, né? Não é admissível na nossa cultura liberal nós criminalizarmos a liberdade de expressão, porque ele diz, é liberdade. Como é que você vai criminalizar? Se você diz que é liberdade, as pessoas elas podem fazer, deixa as pessoas fazerem. Agora, o que nós estamos a tentar construir do ponto de vista social se há um discurso de ódio amplamente disseminado, então tem que haver um discurso contra ódio. É assim que você desencoraja. Não é criminalizando, é intensifica o debate, mas coloca no debate aquelas pessoas que têm um discurso contra. Eu achei isso muito interessante. Está a ver? A maior parte de nós que vinha de países assim repressores, partiu logo para essa. Veja, até como nós já assimilamos a Reagimos. repressão. Não, já assimilamos a repressão. Porque nós estamos a ver o outro. Isso é discurso de ódio. Criminaliza isto, está a ver? Criminaliza, pois. Nós próprios já assimilamos. Yeah. Mas ele ficou assim a olhar para nós. Legislar por excesso. Sim. Ele ficou assim a olhar para nós e disse, não, no contexto da cultura americana, isso não é admissível. Não vou dizer que não existam correntes que defendam isso, mas são assim, muito pequenas. A maior parte das pessoas, se vocês forem falar, as pessoas não vão, de facto, apoiar esse tipo de... Então, o que nós entendemos é que se há um discurso de ódio, você desencoraja com discurso contra ódio. Seria discurso de amor, né? Então, eu achei interessante e era bom se calhar trazer aqui esse exemplo, que pode ser uma experiência interessante essa da americana, né? Então, se as pessoas usam do discurso para atacar a honra das pessoas, por que não há um debate a tentar perceber por que as pessoas fazem isso e explicar-lhes que elas podem exprimir-se sem recorrer a isto, certo? Até isso seria não só positivo, mas como mais construtivo. Todos aprenderiam mais do que colocar as pessoas na prisão, porque elas só saem de lá mais enfurecidas. Elas só saem de lá muito mais enfurecidas. E quando abrirem a página do Facebook, a primeira coisa que vão fazer é explicar as condições em que estiveram na prisão e ofender todos os que os trataram mal naquela condição, certo? Isso enfurece. Mas mais do que a fúria, nós de facto nós não estamos a saber fazer uma coisa que é fundamental, que é saber dialogar coletivamente. E nós hoje temos essa dificuldade social, nós não conseguimos dialogar coletivamente. Nós Nós temos temos um grande pessoas que problema falam. de atuar coletivamente e o diálogo é muito importante. É muito importante, de articular coletivamente e o diálogo é muito importante. Obrigada, Cédric. Então, se nós não percebermos isso agora, qualquer pessoa que tome o governo, se não trabalhar esse aspecto, sempre terá dificuldade de ser eficaz nos planos, nos projetos que vai definir. Por mais boa a intenção, por mais honesta que seja essa pessoa, essa corrente partidária, se não perceber que é importante ajudar a sociedade angolana a construir o diálogo, a construir a liberdade de expressão,
do ponto de vista positivo, sem repressão, não é? Do ponto de vista pedagógico, positivo, até por causa da nossa história, é bom que seja assim, e tenha paciência para fazer esse percurso. Vai ser muito difícil governar como já está a ser. Agora, dito isto, também acho que sim, que as pessoas devem estar conscientes que não é pelo simples facto de sofrermos, de estarmos num regime repressor, que nós temos que, de forma leviana, acordar e ofender as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante também de se dizer. Isto é negativo, isso não é correto. E, de facto, a própria Constituição estabelece a honra como um limite importante à liberdade de expressão. Se a proteção tinha que ser pela criminalização, aí eu concordo, não tinha que ser pela criminalização. Podia ser criminalização por isso. Eu estive a fazer uma comparação. Eu gosto dessa sua expressão, legislação por excesso. Sim. Exatamente. A comparação que fiz entre Angola, Portugal e Brasil é que Angola criminaliza por excesso em comparação com estes dois países. Angola está com penas, por exemplo, na calúnia está com penas até 2 anos, quando Portugal e o Brasil não chegam a isto. Né? Penas de prisão, estamos a falar disto. Penas de prisão e a privação da liberdade. Eu acho que nós nem deveríamos partir para a política criminal como uma forma de desencorajar as pessoas, e porque não está a funcionar. E não funciona, exatamente. Não está a funcionar de nenhuma forma, e mesmo que os tribunais quisessem, mesmo que, digamos assim, a polícia, os serviços de segurança quisessem hoje, não conseguiriam prender todas as pessoas, porque as pessoas estão enfurecidas. Isso já não é uma questão de... Está a ver? Então, eu acho que é aqui onde, de facto, torna-se vital falarmos de construção ou reconstrução da liberdade de expressão no nosso contexto e de redescobrirmos porque que ela é fundamental para o processo de democratização, mas até para o nosso processo de redescoberta, para aquilo que muitos filósofos nacionalistas chamaram de angolanidade, de nacionalismo angolano, angolanidade, sem que eu venha aqui discutir o que é que isso significa do ponto de vista filosófico, social ou cultural, mas só para resgatar esta ideia de nos encontrarmos, de sermos nós mesmos a partir da nossa própria história e das nossas experiências, de nos reinventarmos, de nos reconstruirmos socialmente e politicamente a partir das nossas tradições, não é? Então eu acho que era importante voltarmos a... Mas quando eu falo disso, quando eu lembro-me de uma conversa que tive com a minha mãe, não, como já sabe, né? Menina, direitos humanos, um discurso muito liberal, moderno, chega em casa, quer discutir as coisas e tal, numa perspectiva muito contemporânea, e a mãe disse-me uma coisa assim muito interessante. Ela disse, não, olha, mas não é só a colonização e não é só o regime autoritário do MPLA. Nós não crescemos nas nossas tradições a ter que falar tudo o que vemos. Nós não crescemos assim. Vocês hoje, vocês falam muito, tudo o que vocês veem, vocês falam, mas nas nossas tradições não era assim. É verdade que o colônia depois veio aumentar, mas já mesmo os avós, os pais, quer dizer, na nossa cultura tradicional, não é tanto do falar, é mais... há muito silêncio e há também uma seleção do conteúdo. O que falar, as crianças não falam tudo, os mais velhos, as moças não falam tudo, as mulheres não falam tudo, né? Os homens falam alguma coisa, os homens de certa idade ainda não podem falar daquilo, e então houve essa ideia. Mas eu acho que isso é interessante, apesar disso estar na nossa tradição, se concluir que sim, eu não fiz nenhum levantamento histórico, se concluir que sim, isso não é negativo, isso não é para reforçar que sim, agora o Estado deve ser assim, mas é só para dizer que mesmo que isso esteja na nossa tradição, hoje nós fizemos esse percurso, fizemos essa experiência histórica e vimos que é importante desinibir certos assuntos, que é importante desclassificar certos temas, né? Especialmente da política, e que é importante não só para as pessoas, mas é importante também para o próprio Estado. Então, hoje, já não é, digamos assim, positivo pensarmos a nossa tradição naquela perspectiva, não é de uma oralidade seletiva, mas é muito mais positivo pensarmos que a nossa tradição experimentou, teve outras experiências, teve contacto com outros momentos na história e descobriu também que
Podemos classificar alguma informação, eu não sou contra isso, mas que a maior parte da informação deve estar disponível e que as pessoas conheçam e possam discursar, falar sobre essa informação, né? E possam, de facto, aprender a falar positivamente sobre esses assuntos e a interagir. E não é só as pessoas falarem, mas respeitar o que as pessoas falam, mesmo quando elas estão zangadas. Cédric, é muito importante valorizar, porque às vezes as pessoas continuam a ofender porque elas se sentem desvalorizadas naquilo que tentam trazer para a mesa. E porque elas também sentem a sua honra afetada, é como se as pessoas estivessem a olhar para elas e a dizer: tu não vales nada, estás aqui a dizer isso não é importante, quem és tu? Então também é um ataque silencioso à honra dessa pessoa, e ela usa da expressão para se defender, para se exprimir e para manifestar, digamos assim, também aquilo que ela sente, né? E chega uma altura, e eu para acrescentar ao que diz, chega uma altura que, mesmo que tenha a oportunidade de exprimir-se, de fazer um diálogo, por estar cansada de estar permanentemente a ser silenciada, já nem sequer queres dialogar, porque a partir da tens a ideia de que as tuas falas, o teu discurso será completamente ignorado. Há uma frase que nunca esqueci de uma palestiniana, Rimbana, uma poeta, que dizia: o diálogo com quem permanentemente nos silencia é impossível. E ela chega à conclusão de que é impossível, porque, ou seja, ela está já a partir do princípio de que já não adianta dialogar com esta pessoa. Mesmo que esta pessoa, depois de reiteradamente nos silenciar, diga que quer dialogar. Já não é possível. Isto é muito interessante. Há uma questão que referiu, e eu acho que dou aqui também um exemplo, do que seria um exemplo para a construção da cultura do diálogo, é o debate entre pessoas que são de ou ideias oponentes, diferentes, que é nomeadamente o debate presidenciais ou candidatos à presidência. Se um líder da oposição tem ideias completamente antagônicas com o atual presidente da República, estão em contexto de eleição, estiverem num espaço de debate televisivo ou radiofônico e é transmitido, as pessoas começam a perceber que estes dois indivíduos que permanentemente estão em lados opostos, ainda assim conseguem dialogar. Isto passa uma mensagem muito forte para a sociedade, constrói a ideia de que a liberdade de expressão não é um momento para ofender o outro, pelo contrário, é mesmo para trocar a ideia. Eu gosto muito do exemplo do John Django, né? O Django é este espaço de diálogo, onde ali não há exclusão de ninguém. E quando estamos a falar não há exclusão de ninguém, até aquele indivíduo infrator na comunidade tem voz em igualdade da pessoa ofendida. E outra experiência do Ondjango é as pessoas não estão... A forma como as pessoas se sentam todas voltadas, né? Umas para as outras. Ninguém senta atrás, assim... Estão todas a olhar-se assim. Ninguém está numa posição superior, numa cadeira... Pronto, que é o exemplo das nossas cadeiras presidenciais, uma cadeira mais alta do que todos. Não há disso. Estão todos... E, inclusive, quem vê a fotografia de fora não consegue perceber quem está a dirigir a reunião. Né? Porque às vezes há um soba, há uma senhora mais velha que está a dirigir a reunião, mas não se percebe, porque aqueles estão todos em igualdade. É uma roda muito gira. Eu queria terminar, eu não sei, porque já estamos aqui já estamos com uma hora de conversa. Mas eu queria ainda dizer um comentário que é que, ao contrário do censo, há pessoas que no exercício da sua atividade estão imunes da acusação de crimes contra a honra. É o caso do Presidente da República e os deputados. Né? Nós temos dos artigos 127 e 150 da Constituição, se não estou em erro. Ou seja, essas pessoas não são responsabilizadas. O comentário que lhe peço é, se essas pessoas não são responsabilizadas pelas suas palavras, e aqui podemos dizer mesmo, por ofensa à honra de outras pessoas, só porque estão no exercício de determinado cargo, não faz mais sentido que essas pessoas também não devam tentar responsabilizar ou acusar outrem
de ferir a sua honra? Então, Olha, aqui uma questão da proporcionalidade. a proporcionalidade. Olha, muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, Cédric, mas era só para também, digamos assim, comentar a sua colocação, que é os deputados e o Presidente da República, eles têm, de facto, essa irresponsabilidade criminal, e penso que os deputados, não a civil, né? A irresponsabilidade criminal e civil, o Presidente da República, se cometer um crime no exercício da função, porque sim, porque se o Presidente for sair com a sua família ir almoçar e difamar alguém no restaurante, né? Está lá com a família ou com os amigos e difamar alguém, essa pessoa entender que vai processar o cidadão, pode, porque não foi no exercício da função, né? Vai ser mais Exatamente. difícil. Mas aqui onde está? Porque também o É cidadão, difícil. quando ele acusa, também ele acusa, como já referiste Sim, muito bem, não está a sim. acusar o cidadão, está a acusar o presidente. O Né? presidente, yeah. Mas então, se não deveria a Constituição trazer... Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E talvez existir uma norma no capítulo dos direitos fundamentais a dizer exatamente isto, que para aqueles titulares ou para aqueles órgãos que estão isentos de responsabilidade criminal ou civil no exercício da função, também, digamos assim, a própria Constituição não lhes assegurar o direito de intentar ações judiciais contra cidadãos que façam, digamos assim, críticas sobre a qualidade da sua gestão, né? Eu acho que sim, que usem, digamos assim, a sua posição enquanto titulares ou gestores públicos para fazer uma crítica ou para dirigir, digamos assim, para fazer uma observação, para fazer um discurso no espaço público. Eu acho que sim, eu nunca tinha pensado, não conheço, nunca estudei esse assunto, não conheço nenhum exemplo prático que possa trazer, mas acho que é uma proposta muito interessante e podemos os dois agora aprofundar, e o meu comentário seria que isto estaria muito mais em harmonia com o princípio da proporcionalidade, mas ao mesmo tempo também reforçaria melhor as garantias contra o exercício arbitrário do poder e contra o excesso de interpretação do Código Criminal, que às vezes até tem boa intenção, mas depois quem aplica, quem está no exercício do poder também extravasa, usa as suas prerrogativas para, de facto, sair dos limites que a própria Constituição estabelece, e o nosso contexto é muito fértil nisso. Eu acho que seria uma proposta muito interessante, muito mais inibidora dos poderes instituídos e muito mais garantidora também para os cidadãos. Seria, de facto, uma perspectiva inovadora. Exatamente. Países, constituições, nesse caso, os humanos também inovadora, aí vai elementarmente nesse sentido, mas nós aspectos que podemos gostaria de que a África é um dos poucos continentes que tem uma declaração dos direitos humanos que prevê deveres humanos, não só os direitos humanos, prevê mesmo direitos humanos, deveres humanos. Mas temos ainda muita coisa para falar, e certamente ainda teremos oportunidade para cá conversarmos sobre outros temas. E ao fim de domingo sobre este tema que não está esgotado. Eu agradeço imenso, Margarete, por ter aceitado mais uma vez este convite. É uma grande honra e certamente eu gostaria de voltar a tê-la aqui numa próxima oportunidade. Eu achei a conversa agradável. As suas colocações também muito pertinentes. Vê-se que é um estudioso atento dessas questões. E eu agradeço, aprendi também bastante aqui no seu canal. Desejo-lhe muitos sucessos e acredito, a honra será minha voltar a conversarmos sobre um assunto qualquer que seja que você proponha. Muito obrigada. Tá, muito obrigado. Tá.